em cima do poste. Olha lá. Na pontinha, não vai dar pra mostrar direito que tá me vendo. Olha. Não dá pra abrir. Lá em cima, ó. Ai, não tem como abrir. Boa tarde, pessoal. Aqui quase boa noite. Já. Eu vou filmar rapidamente aqui, mas eu vou pegar imagens melhores de dia, tá bom? O vídeo de hoje vai ser sobre plantas que contam histórias. Eu vou estar falando sobre cada plantinha dessas e qual a história que elas estão contando pra mim, porque eu sou a dona delas, né? Então, todas as vezes que eu as ver, eu terei uma história pra contar, né? A minha família é uma família de pessoas que gostam de contar histórias. Minha avó contava história, meu avô contava história, minha tia, Adinha, essa mesmo que tem vídeo aí no canal, ama contar histórias. Tano, você também quer contar uma história aqui pro pessoal? Tano? Ô, o que você tem, filho? E aqui temos um belo cacto, muito lindo, grandão, tá enorme. E atrás dele temos o Ford Angels, enorme também. Esses dias eu achei a foto dela pequenininha, quando ela floriu a primeira vez. E agora ela já tá uma moça adulta. E também tem uma história para contar a respeito dela. Então vamos começar. Olha, muitas plantas aqui em casa tem uma história para contar. Mas para mim não fazer um vídeo muito grande, porque eu já tenho fama de fazer vídeos grandes, né? Então eu vou começar por essa daqui. Essa planta aqui é uma cheflera. Não é para minhas unhas que eu estou fazendo replante. Essa cheflera foi uma planta, essa propriamente dita, tipo, como que eu digo, ela é parente de uma que foi da minha mãe e que agora a minha tia tem uma muda dela, eu não sei quem deu pra quem, não sei se foi a minha tia que deu pra minha mãe, se foi minha mãe que deu pra minha tia, só sei que tudo do mesmo lado. E desde que eu vim morar com minha mãe, em Belo Horizonte, que foi a primeira planta que eu vi e que me encantou. Eu ainda nem sabia que eu gostava de plantas. Sério, eu não sabia que eu gostava de plantas. Então, eu me encantei com a cheflera. Eu já tive muitas qualidades. Muitas não, que só existem duas até onde eu sei. A variegada e a verde. Eu já tive uma toda verde por muitos anos. Né? Ela virou uma árvore. Chegou a ter quase 3 metros. E eu tive que desfazer dela por causa de morar de aluguel. E depois que eu mudei pra cá também, eu tive uma fase que eu não tinha condições de cuidar de plantas. Então, muitas, né? E eu não tinha poucas. Então, as maiores eu me desfiz, fiquei apenas com as menores e mais fáceis. E eu dei a minha para uma amiga, né? Que a gente tem ainda. Mas, infelizmente, ela veio acabar na casa dela. E eu perdi completamente a raça da minha cheflera. E agora, recentemente, tem um vídeo aí onde eu vou na casa da minha tia. E ela tinha essa mudinha dela lá. E eu trouxe, ela está bem, já tem folhas novas aí, ó. Tem um mês, né, que a gente foi na minha tia e ela já tá cheia de mudinhas, de folhinhas novas. Então, a cheflera conta pra mim a história da minha mãe, da minha família, de como tudo começou. Bom, e essa daqui é a Euphorbia lactea cristata. Essa daqui veio de lá do Pará, né, o Elis, meu ex-marido, todo mundo sabe. Ele tava trabalhando lá no Pará. E era aquela época que eu era apaixonada com as plantas diferentes, né? Não era fácil de localizar e de encontrar e nada disso, né? Tudo era difícil. Então, naquele tempo, ele estava trabalhando lá e ele viu
no hotel onde ele estava, tinha uma dona que vendia suculentas. Não sei se ela pertencia ao hotel mesmo, não sei, só sei que ela vendia suculentas, e ele viu o pé dessa Euphorbia cristata e me filmou e tirou uma foto e mandou pra mim. Eu fiquei louca. Ele comprou um pedacinho, gente. Quem me acompanha desde o começo do canal deve saber. A mulher cortou um pedacinho, assim, ó, que cabia na palma da mão. Um desses pedacinhos, ó, dessas moelinhas que ele dá aqui, ó, que cabia na palma da mão, assim, ó. E o Elias guarda, ainda ficou lá com ele durante os dias de trabalho todos, ele preocupado se ia morrer ou não, e eu também, porque eu não entendi ainda, né? E ela ficou uma semana aguardando entre hotel e hotel até chegar aqui em casa. À noite ele destampava a caixa, mas pra respirar. Ai, gente, foi coisa engraçada. E hoje ele tá aí. Não tá maior porque ele fungou, amarelou. Ai, melou, quer dizer, e eu tive que cortar uma parte dele do outro lado, desse mesmo tamanho aqui. E eu pus todos os meus cactos e eufórbias juntas, né? Mas eu vou tirar ela daqui e vou pôr ela no vaso sozinho, antes das chuvas começarem pra valer aqui. Porque esse vai estar o tempo, mesmo sendo de cimento. Nas folhagens, temos muitas histórias para serem contadas. Muitas mesmas. E uma história que aconteceu mais recente foi essa daqui. Esse cingônio rosa. Um dia eu conversando com a Ana Paula, a mesma lá do Anjinho, lembram? Pois é. A gente tem essas manias, né? De ficar trocando plantas. E um dia eu conversando com ela, eu estava até passando mal, muito mal, muito mal. Parece que foi bem quando eu gravei aquele vídeo da rifa solidária. E a gente fica olhando plantas. Então ela me mostrou um catálogo me pedindo sugestão de orquídeas para ela comprar para ela. E no catálogo eu vi, tinha que ver, né, o cingônio rosa, e falei, olha, minha planta preferida, um dia eu vou ter, é esse cingônio rosa. Aí ela, pois a minha é tal, e assim foi o assunto. Um tempo depois, nem foi muito tempo depois, ela falou que tinha uma surpresa pra mim. Quando eu fui ver, que surpresa que era. Ela comprou o cingônio rosa pra mim. Beijo, Ana Paula, você nunca vai esquecer, e vai ficar uma história pra mim contar por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Um beijo, minha linda. Olhem, essa daqui é a primeira história do meu canal. Primeira grande história. Olha que folhinha linda, nova, eu amo. Esse chifre de veado aqui podia estar maior, podia não estar cabendo nessa bolacha. Eu tenho uma história para contar a respeito dele. Talvez quem é velho aí no canal, que me acompanha há muitos anos, já saibam dessa história, né? A história dele é alegre e triste. Alegre porque eu conheci uma pessoa, uma amiga, e a gente foi sabe aquela pessoa que você tem que conhecer um dia? E então, eu a conheci. Nossa amizade foi como um relâmpago, foi algo bem rápido, assim, mas não por causa que queríamos, né? Mas porque Deus assim o permitiu. O Senhor a recolheu. Mas antes disso acontecer, né, ela me presenteou. Ela soube que eu queria muito o chifre de veado. Não me lembro como foi que ela soube. A gente pegou amizade, assim. O meu filho conhecia a filha dela, e eu não sei onde, nem sei quando, esqueci. E um dia o meu filho falou com a filha dela que eu gostava de plantas, não sei como surgiu o assunto, só sei que saiu a história plantas. E ela falou, não, minha mãe é louca com plantas. Aí por aí você já sabe como que tudo começou. O meu filho pegou e fez intercâmbio. Ele com a amiga dele fez intercâmbio meu com a mãe dela. E assim a gente virou amigas, até que a gente falava de planta, fomos para grupos e tudo junto. E ela morava numa cidade aqui próxima da minha. E foi uma complicação para me trazer esse chifre de veado, porque ela ainda não tinha vindo na minha casa, ainda não me conhecia pessoalmente. E ela pegou e mandou por um filho do meu pastor,
que estava pastoreando a igreja lá na cidade dela. Foi complicado, mas chegou enfim nas minhas mãos. Depois disso fizemos, né, uma amizade longa, tivemos várias trocas, eu dava planta para ela, ela mandava planta para mim, e assim foi. Mas o chifre de veado ficou marcado, né, porque Deus a recolheu na época, quer dizer, a gente conheceu em 1 ano, 2 anos depois ela se foi. Deus a levou. Era nova, muito nova, né, e ficou aí. O chifre de veado marcando, né? E é isso, é uma história muito triste. E tem vídeos no canal onde eu choro, onde eu me emociono, né, com a partida dela. E as pessoas até hoje mandam mensagem pra mim me consolando. Mas faz parte, né? Ficou gravado. Eis aí uma história, né? Outra planta que dá uma história aí tanta é esse meu cacto cianinha. Esse é o gigante. Hoje ele não é tão gigante. Assim, ele já me rendeu 2 ou 3. Peraí, só um minuto. Ele já me rendeu 2 ou 3 vasos. O último vaso deu tipo uma sombrinha, ficou tipo um guarda-chuva gigante. Esse ficava do outro lado, do lado do vizinho, e ele partiu para casa do vizinho e deu muito trabalho para tirar. Até hoje ele sente, tem muitas folhas secas aqui, porque ele sempre está sentindo, porque esse muro aqui é virado para o poente, né? O sol da tarde bate em cheio do outro lado, então as plantas não aguentam muito calor. Olha aqui como que seca. Olha, em contato com a parede, as plantas secam por causa do calor, tá? E mesmo hoje estando nublado, já sendo de tardezinha, ainda você põe a mão no muro, ele tá quente. E esse cacto cianinha, exatamente esse, ficava num pé de manga na casa da minha avó. Ele mesmo, ou seja, o ancestral dele, né? Na casa da minha avó tinha um vaso em cima do pé de manga, e ele cresceu lá e foi pra cima, pra baixo, pra tudo que é lado, mas nunca floriu, tá? Nunca vi a flor dele. Já me mandaram pôr no sol, já pus no sol, pus na sombra, pus adubo de floração. Ele tem mais de 30 anos e nunca floriu. Nunca floriu. Então eu não acho que vai florir. Se florir um dia, tudo bem, mas eu não sei se todas as espécies florescem, não. Talvez sim, porque dizem que todos os cactos florescem um dia na vida. Só que esse ainda não chegou o dia, ou o local, ou não sei o que ele precisa para ser feliz. Mais, né? Mais feliz. E ele era da minha avó. Eu levei mudas quando eu ainda morava em Naçãs, quando meus meninos ainda eram bebês. E aí eu carrego comigo desde então, até hoje, né? Mais uma história aí pra contar. Esse é o meu comigo ninguém pode gigante. Ninguém pode gigante. Olha, ele não tá nos seus melhores dias, porque vocês sabem que tivemos problemas aqui em casa de construção e ele ficou jogado de um lado para o outro. Até hoje ele não tem um local definitivo. Tem um outro maior ainda que está encostando lá no teto e outro que já subiu e já desceu de novo. Ai, gente, mas esse aqui eu tenho uma história para contar a respeito dele. Eu tenho uma vizinha ali na esquina que ela chama Alessandra. Beijo, Ale. E ela tinha ele lindo lá na varanda dela. A casa dela é fresquinha, que é toda com aquela telha colonial. E as plantas amam a casa dela. E ele estava lindo, exuberante. E sempre que eu ia lá, porque ela vende produto de... esses produtos, né? Avon, então. E eu ia lá na casa dela sempre comprar, levar, buscar, pagar, essas coisas. E nisso eu via ele lá, e lindo, majestoso, e eu falava: Ale, quando você tirar a muda, deixa uma pra mim. E ela ficava assim: ah, um dia eu posso. Olha a grossura do tronco. E esse é o filho, viu? Olha aqui.
Ó, quer ver minha mão? Olha, 4 dedos de grossura. E ele podia estar mais grosso. Eu vou cortar aqui que ele chegou a apodrecer, mas sarou. Acontece. Então, um belo de um dia, eu nem tava esperando. Ela chegou aqui com a galha. Vilma, toma essa planta. Eu não quero mais a planta, não. E gente, eu fiquei preocupada. Porque, gente, será que é porque eu pedi que ela ficou assim? Aí diz ela que, eu não sei lá, por causa das plantas, que ela não queria mais planta. Nem essa e nem outras nenhuma, né? E eu falei, Lê, mas a sua casa é tão favorável às plantas. Mas ela falou que não queria mais, não. E eu não sei se era por conta do cachorro, já não sei. Tinha uma história qualquer lá, que eu não me lembro. Mas aí ela me chegou em casa e eu fiquei muito feliz, né? E plantei ele, e tem vídeo desde a época, e ele foi maravilhoso e majestoso, e cresceu e tal, né? E essa parte que vocês estão vendo ali já é replante. Ele já era maior do que isso, já tive que cortar e replantar embaixo, né? E eu já tô tendo que fazer isso de novo. Daqui um dia eu vou cortar ele e vou replantar mais embaixo, porque eu acho lindo eles alto assim. Mas, infelizmente, né, eu não tenho espaço suficiente para tê-los gigantes, que nem aquele lá. Esse que eu fico com dó, gente, morrendo de dó. Ele não tá maior porque já quebrou, né? Mas olha lá! Se não é um caso de rir, esse pintadinho aqui, ó, era da minha mãe também. Ó, esse pintadinho já foi lá em cima, quebrou, eu voltei a quebrar baixo. E esse todo verde, né, que tá lá em cima, é o meu sonho. Eu sou apaixonada neles. São relíquias, né, da minha casa. E não tem dinheiro que pague esses meninos. E é isso. Então, meus meninos cresceram no meio de Comigo Ninguém Pode, nunca morderam, nunca tive acidente, nem Thanos, nem gato, ninguém. Que Deus me ajudou, né? E dentre isso, não é só esses os perigos daqui da minha casa, não. Antes fosse. Antes fosse. Bom, e aqui nós temos algumas plantas aqui que contam algumas histórias. Uma delas é essa begônia, a asa de anjo, né? Então, ela tá grande, tá com mais de 1 metro de comprimento. Então, a de trás, principalmente essa, pintadinha. Essa aqui, na minha igreja, na rua da minha igreja, tinha um pé, né? Um pé, acho que ainda tem. Que as árvores tamparam, mas ele tá um pé grande lá. Então eu ficava doida querendo a mudinha, porque eu havia perdido a minha, né? Por causa do calor, mudanças aqui, eu perdi muitas plantas. E elas foi uma das que eu perdi. E o que aconteceu? Eu pedi uma amiga que na época fazia faxina da igreja, a Zulmira, ela deve lembrar. Aí eu falei, Zu, pede a dona daqui, porque lá tem que pedir, né? Tem pessoas que plantam. Pede a dona uma mudinha pra mim. E a Zu assim fez. A primeira mudinha eu trouxe aqui pra casa. Não sei se era por causa do calor, por causa de que ela não foi pra frente. Aí fiquei triste, passando algum tempo. Aí a Zu me perguntou, cadê a begônia? A Zu morreu. Lá em casa a folhagem não está resistindo. Daí ela foi lá e pegou outra muda e falou, pode deixar que eu vou plantar e vou cuidar lá na minha casa pra você. E ela fez. Quando eu menos esperava, ela falou, vai buscar a sua muda. E ela já estava grandinha. E tá aqui. Essa desenvolveu. E depois me quebraram ela e eu finquei em outro lugar. E foi crescendo, né? E eu não tenho só essa, eu tenho essa aqui. Essa daqui já é outra história. Essa daqui foi em Laçãs, tá renovando agora. Ela fica diferente, né? Essa aqui veio de Laçãs, foi na Dona Alexina, que a gente quando viaja pra lá, sempre quando viajávamos, trazia planta. Porque ir no interior e não trazer planta é perder viagem. E aí a gente trazia. Então essa daqui quase morreu, trouxe 3 qualidades, só sobrou essa, por causa do calor. E é assim, as histórias que as plantas vão contando pra gente, a gente vai guardando, né?
aguardando de lembrança. Outra história interessante é a desses caládios aqui. Então, certo dia, eu fui na casa da tia de um irmão da minha igreja e nós passamos um dia agradável lá. Fiz uma filmagem e tal. E era essa época, né, de caládios. Então, estava terminando, aliás, a época dos caládios. E ela planta os caládios no chão. E lá tinha vários caládios. Vários não, eu vi 2 espécies. Eu não sei se uma era essa, se era essa e essa aqui. Então, elas ficavam todas enterradas, ia nascendo e a dona cortava, usava um enxadãozinho e picava e tirava como se fosse mato. Limpava, mas ela mais cortava as batatas dele do que replantava e zelava e tal. Mas eles estavam bonitos, porque tinha muitos. E eu fiquei com vergonha de pedir, porque, né, a gente não vai chegar na casa dos outros pedindo nada. Então ficamos o dia todo e eu falei com ela, olha, na hora de eu ir embora, aí alguém falou que eu tinha um canal e que eu tinha plantas e tal, e elas se interessaram pelas minhas plantas. E aí eu achei uma ótima oportunidade de barganhar. Então eu pensei, vou falar com ela se ela quer trocar alguma coisa, né? Só que ela não sabia as plantas que eu tinha, então fui sugerindo lá e tal, e elas ouviram falar que eu tinha suculenta e tal, e interessaram, e assim foi. E na hora de vir embora, quase na hora de vir embora, eu pedi, ela foi lá e arrancou algumas batatas, e eu ia pegar aquelas que estavam picadas lá por cima, secas mesmo, porque elas brotam, vocês sabem, já estavam secas, já tinham cicatrizado, mas a dona falou, não, essas não vão pegar, e tirou algumas mudas e me deu. E no tempo depois, eu mandei, só que é o seguinte, lá são, uma é a dona e a outra é a que mora no sítio, é tia da outra que, ou sei lá, é uma confusão assim, cunhada, não sei. Mas a que me deu é a senhorinha que morava lá no sítio. Porém, a que eu iria mandar as plantas por intermédio dela, ou aliás, era o que morava aqui, né, na minha cidade, próximo do meu bairro. Próximo, ao modo de dizer. Então, eu fiz uma caixa de suculentas, bastante suculentas, recheei de todas as que eu tinha, ou quase todas as que tinham muda, que podia tirar, e fiz uma caixa bem recheada e mandei, crendo que elas dividiriam, porque afinal de contas eu só trouxe os caládios de lá. Porém, não foi o que aconteceu. E recentemente a doninha que me doou os caládios estava cobrando, perguntando se eu não ia mandar para ela as plantas que eu prometi. Complicado, né? Então é isso. E aí agora eu fico assim, vou esperar uma oportunidade que eu for lá novamente para levar. Porque para não correr o risco das plantas não chegarem até ela, porque eu não sabia que eles não dividiriam, porque eu mandei muita planta. Mas temos muitas ainda e qualquer dia a gente faz aí uma caixa. E se eu não poder ir pessoalmente, eu mando alguém da minha confiança entregar. Resumindo, ela queria o rabo de macaco. E uma época que ela me pediu mudas, eles não estavam produzindo mudas. Porque, para quem não sabe, os rabos de macaco tem a época de dar muda, a época da floração, a época de tudo. Tira qualquer hora, qualquer momento, tira. Mas vai demorar para ele enraizar, conforme a época pode apodrecer, se a pessoa não souber cuidar, né? Então foi isso. Mas eu mandei outras plantas em troca desses caládios aqui. E nem todos, porque a Hilda também me mandou alguns desses. E mandou esses miudinhos que estão aqui, ó. Que são os pequenininhos, que eu sou apaixonada. Agora falta pra mim os pequenininhos, que são ao contrário, que são brancos pintados de verde. E eu quero outras espécies que são apaixonantes, mas o dia que eu passei perto de uma dona ali que vende, ela estava vendendo muito caro e na hora eu não tinha condição de comprar porque eles estavam no auge. Hoje então deve estar mais caro, porque está na época deles. E por incrível que pareça, as pessoas só vendem caládio na época que eles estão produzindo. Depois ninguém nem sabe qual que é qual mais, porque vira só batata, né? Então é isso. Essa é uma história bem esquisita. Olha, várias são as plantas aqui em casa que contam histórias.
eu ficaria um dia inteiro aqui contando histórias de plantas. Mas, porém, esse aqui, que é o aspargo, samambaia, bambuzinho, melindre, todos esses nomes, é o que mais história tem a contar. Porque esse daqui, esse propriamente dito, era da minha mãe. E eu vim trazendo mudas e eu não sabia nem como ele produzia mudas. Eu peguei as sementinhas e joguei nos vasinhos quando ele produzia sementinha, que agora ele não está produzindo porque ele está na sombra, mas ele tomando meio período de sol, ele produz. E foi assim. E esse daqui, ó, como que já está esticando. Ele gostou daqui. Eu renovei o vaso, adubei, tem que tirar o resto de folha seca que sempre tem. E pronto. Então, esse era da minha mãe, me acompanhou desde quando eu saí da casa dela. E eu mudei para vários lugares e ele ia comigo. E eu enrolei ele aqui, fiz uma rodia, senão ele não teria como, né? Agora eu tenho esperança de um dia, se Deus permitir, ele poder correr em algum lugar, que é o sonho dele e o meu também. E mais as histórias dele é essa, veio da casa da minha mãe, me acompanhou, minha tia tem, quem acompanhou o sítio lá, a visita na casa da Dinha, minha tia viu ele lá. Ou seja, o irmão dele, né, que todos vieram de um só. E é uma história maravilhosa de se ver, porque não tem como olhar para ele sem lembrar, né, da minha família. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like para ajudar o canal. Se você também tem uma história para contar aí de uma planta, conta pra gente aqui nos comentários. Quantas plantas vocês têm que tem uma história, que contam alguma coisa para vocês, lembram, quando você passa por ela, lembra de fulano. Ai, fulano é que me deu essa planta, né? E todas as plantas que eu tenho contam histórias para mim. Óbvio que nem todas as histórias são histórias. Olha aqui, choveu e já tá me apodrecendo. São histórias interessantes, mas na maioria são boas histórias. Sendo assim, quem não gosta de uma boa história, né? Então, todas as plantas minhas, no geral, essas as que estão na laje, tem uma história. Cada uma tem uma história para contar. Então, se você gostou, fique conosco, dê um like, participe, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.